E aí gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 84 das Backrooms, The Shifting Head Maze, ou o Labirinto Maconha, ou o Labirinto das Sebes que Mudam. Dificuldade de sobrevivência 3, levemente não seguro, áreas seguras e habitáveis, contagem média de entidades. Calma lá, que tradução de nome é essa? Que nome feio, né, que ficou a tradução desse nível? É porque acontece. Shifting é traduzido para mudança, algo que muda, e Head traduz para Sebes. Seb é basicamente o nome daquelas cercas vivas, sabe? Que são cercas ou paredes que são feitas de arbustos. Então o nome do nível é basicamente um labirinto de sebes ou cercas vivas que mudam. É um nome feio, mas é a tradução de verdade. O nível 84 é um extenso labirinto de cercas vivas com paredes altas feitas de folhas verde escura. Nesse nível possui muitas rotas que essencialmente levam a lugar nenhum e uma névoa leve que persiste o tempo todo. Ocasionalmente, as rotas podem levar a pequenos cômodos que imitam várias áreas de casas suburbanas, tendo coisas como salas de estar, cozinhas e quartos. Raramente, a mobília em uma dessas áreas está disposta aparentemente em posições aleatórias, dentro de um espaço em mau estado. No momento da redação desse artigo, a causa desse dano é desconhecida. Porém, após uma inspeção mais aprofundada, os móveis encontrados dentro do labirinto parecem antigos e não se sabe de onde eles vieram. No entanto, o nível 84 não é apenas um labirinto. Em vez disso, de vez em quando, os andarilhos podem se deparar com uma grande área espaçosa pontilhada de árvores, folhagens e passarelas de concreto. Esses foram rotulados pelos habitantes do nível como os parques seguros. Essas são as principais zonas do nível para se conhecer outros andarilhos. Essas áreas são geralmente habitáveis, pois as entidades raramente entram nelas. Aqui também tem caixas cheias de itens úteis, como água de amêndoas, armas e vários materiais que aparecem regularmente. Opa, caixas! Você lembra no nível 1 que é comentado sobre caixas também? Tô puxando esse detalhe porque em vários jogos de Backrooms, eles usam esse recurso das caixas para você encontrar itens no jogo. Porém, nesses jogos, as caixas aparecem em todos os níveis. Lógico, isso é uma forma de liberdade criativa. Até porque se não tiver as caixas em todos os níveis nos jogos, como você encontraria itens, né? Mas na história padrão mesmo, as caixas só existem no nível 1 mesmo. E se eu não me engano, tem outro nível que também tem caixas, eu só não lembro qual nível que era. E agora o nível 84 também é um dos níveis que possuem caixas com suprimentos. Eu particularmente gosto dessa ideia das caixas, porque ela puxa aquela teoria que a gente tem aqui no canal, de que os itens que aparecem nessas caixas são itens que no-cliparam das frontrooms. Tipo quando você deixa um lápis cair e você nunca mais acha ele. Se pare no-clipou pros Backrooms e alguém vai achar em alguma das caixas. É uma pena que poucos níveis puxam esse recurso, porque eu gosto bastante dele. Enquanto o labirinto se desloca e muda suas rotas e salas aleatoriamente, essas zonas seguras geralmente sempre são as mesmas, sem mudanças. E aqui uma informação importante introduzida. Foi dito que os labirintos se deslocam e mudam, e isso realmente condiz com o nome do nível, que são cercas vivas que se modificam. E essas modificações podem acontecer até mesmo na frente dos andarilhos. Você pode ver as cercas vivas mudando de formato e lugar na sua frente mesmo. Quando você se deparar com uma dessas zonas seguras, há uma rara chance dele ser um parque variado, que é um subtipo dos parques seguros. Parques variados, em sua definição mais básica, é apenas um parque seguro que tem o seu próprio efeito particular. Nessa wiki tem uma aba inteira apenas falando dos parques variados, então a gente vai passar por eles agora. E agora, nesse momento da wiki, eles param de chamar de parques variados e começam a chamar de VP, que é a sigla de Variety Park, que é parque variado em inglês. Eles chamam cada área de VP1, VP2, VP3 e por aí vai. No VP1, as folhas, grama e árvores, que geralmente são de cor verde escura, aqui ficam com tons roxos e soltam um líquido tóxico. As caixas de suprimentos, que aparecem regularmente no nível, aqui estão cheias de itens basicamente inúteis, como tampas de garrafas, clipes de papel e lenços de papel. No VP2, o parque carece de árvores e arbustos, e a grama é de um marrom meio morto, e as passarelas de concreto estão rachadas e cheias de musgo. Esse efeito parece quase se teletransportar, pois ele deixará a sua zona atual em um flash e outro parque seguro anteriormente normal ganhará esses atributos com a mesma rapidez. Se aqui você encontrar um objeto ou uma parede que parece cortada, avise ao Meg com urgência, e ele enfatiza essa urgência. É para você ir atrás do Meg imediatamente e levar até o lugar onde tem esse objeto ou essa parede cortada. Mas eu não sei exatamente o que ele quer dizer com cortada, porque em inglês ele usa o termo clipped, e clip ou clipped também é usada muito para no
clip. Em inglês eles usam muito no clipped ou no clip. Então eu não tenho certeza se são literalmente paredes ou objetos que estão literalmente cortados, como se tivessem cortados no meio, ou se são objetos que estão meio que clipando dentro de alguma outra coisa. VP3 é extremamente arriscado de entrar, pois qualquer passo em falso ou um toque errado em alguma coisa pode levá-lo a um nível muito anterior. Uma maneira de diferenciar esse parque dos outros é que muitas das paredes, objetos ou árvores parecerão estar vibrando. Não entre nesse parque a menos que você esteja sendo perseguido por alguma entidade e precise entrar em uma zona segura para se manter vivo. O VP4 é um parque extremamente frio, com a temperatura mais baixa registrada sendo menos 11 graus. A causa desse frio é atualmente desconhecida, mas como consequência desse frio, formam-se pingentes de gelo nas árvores e há uma camada fina de neve sobre a zona. Não é recomendado ficar aqui por muito tempo, pois o frio pode se tornar perigoso por causa da hipotermia. Mas, sinceramente, esse aqui parece tranquilo. Afinal, tem muita gente que vive em locais muito frios no mundo, hein? Então eu acho fácil que muitas pessoas gostariam de se estabelecer aqui sim, só tendo que usar roupas mais pesadas pelo frio. O VP5 é um parque que as entidades podem invadir. Segundo testemunhas de ex-moradores do parque, entidades podem invadir aqui independente de estar escuro ou não. Sobre essas questões de escuro, falaremos disso na aba de entidades. Atualmente acredita-se que as entidades são um tanto atraídas para esse parque, mas o porquê isso acontece é desconhecido, se é que é verdade. O VP6 propriamente não é exatamente um parque. Não há árvores ou folhagens, apenas um pedaço de grama no meio e uma estátua de um anjo chorando, vazando um líquido semelhante a uma lágrima. A maior parte desse parque ainda não foi explicada, porém alguns acreditam que existe um quebra-cabeça oculto aqui, que quando resolvido, teoricamente deveria fazer com que as entidades desaparecessem. Alguns acreditam que esse parque levaria a um subnível, mas esses rumores não foram confirmados. Um subnível? No caso seria um subnível do nível 84? Que seria o que faria mais sentido? Sendo assim, eu fui dar uma olhada na aba de subníveis para ver se esse nível 84.1 existiria. E bom, não existe, infelizmente. Entidades do nível 84. As entidades vivem no labirinto do nível. No entanto, há uma chance muito rara de que nas zonas seguras o céu escureça por aproximadamente 3 horas, permitindo que as entidades entrem na zona segura e ataquem os andarilhos que residem nela. Todas as entidades que foram documentadas no nível são Smilers, Hounds e raramente Skin Stealers e Facelings. Posteriormente se descobriu que Skin Stealers podem contornar as regras do nível 84, podendo entrar em zonas seguras independente de estar de noite ou não. Porém, quando eles são descobertos, eles correrão de volta para o labirinto. Nenhuma outra entidade dentro desse nível exibe esse mesmo comportamento. Tu vê que quanto mais o nível passa, mais as zonas seguras se tornam menos seguras, né? Primeiro não, nenhuma entidade entra nessa área. Depois não, o tempo fica escuro, tipo de noite, e aí elas conseguem entrar. E depois, alguns bichos entram, tipo o Skin Stealer, ele consegue entrar. As zonas seguras não são totalmente seguras. Todo mundo consegue entrar, pelo visto. A informação que eu vou dar agora, eu normalmente colocaria antes da aba de entidades, mas eu achei interessante pôr aqui por uma questão de teoria. A informação é bem interessante. Subir no topo das cercas vivas é impossível, pois aqueles que conseguiram subir 3/4 do caminho relataram uma sensação de medo extremo, que impediu eles de continuar até o topo. E cara, até agora esse nível tava meio morno, sabe? Nada especial. Não é tão seguro assim, mas ainda é ok, sabe? Mas isso aqui adicionou um mistério muito interessante. O que será que tem lá em cima? O que será que causa esse sentimento de medo extremo? Porque assim, podemos só aceitar que é um sentimento que o nível aplica por nenhum motivo. É só para as pessoas não subirem mesmo e não tem nada lá. Mas é bem mais legal pensar que tem algo assustador lá em cima. Talvez uma entidade horrível que aplique esse efeito. Talvez alguma entidade exclusiva desse nível. Bom, se você tiver alguma teoria, diga nos comentários. Colônias do nível 84. MEG, Mercado Verde Central. MEG, Mercado Central Externo. E MEG, Área de Descanso para Andarilhos. O MEG tem postos avançados e bases instaladas esparsamente pelas principais zonas seguras do nível. Essas bases e postos avançados geralmente são abertos para os andarilhos trocarem suprimentos ou itens que coletaram. A maioria dos membros dessas bases ou postos avançados também estão armados em casos de ataques noturnos. Alguns membros criaram unidades habitacionais usando alguns móveis e eletrodomésticos encontrados no labirinto. Então, se você explorar o nível, você tem altas chances de acabar esbarrando com alguma das bases do MEG. E aqui ele tem várias bases espalhadas por aí. Pelo que eu entendi, esses 3 nomes separados seriam de 3 tipos de grupos separados que você pode achar no nível, todos eles sendo do MEG. O Mercado Verde Central deve ficar nos centros das áreas seguras. O externo talvez fique nas bordas, defendendo os centros, para caso a entidade tente entrar pelos labirintos, e a zona de descanso deve ser para a galera
hora dessas duas bases anteriores poderem descansar, eu imagino. Entradas pro nível 84. O metrô pode ocasionalmente trazer para esse nível. No clipe, em algumas folhagens no nível 97, pode enviar você para esse nível. Entrar em um buraco de tamanho humano em um dos arbustos do nível 62 pode trazer ao nível 84. Uma das portas do nível 82 também traz para cá. Saídas do nível 84. A tentativa de no clip através das paredes do labirinto pode levá-lo ao nível 10 ou ao nível 118. Ser pego dentro das paredes enquanto elas se movem pode enviar você ao nível 90. Uma porta de metal azulada desgastada encontrada dentro do labirinto levará você ao nível 85. Um portão que leva a um deserto de areia fora do labirinto levará ao nível 46. Tocar em um chapéu de festa em uma das áreas do labirinto levará você ao nível fã. Tocar ou no clipar a maioria dos objetos ou paredes no VP3 enviará o andarilho para o nível 0, 1 ou 2. Agora entendi porque o VP3 dizia que levava os andarilhos para níveis anteriores. O nível 0, 1 e 2 são bem níveis anteriores. No VP2 tem uma teoria de que no clipar em um objeto ou em uma parede levará você a outro nível, mas isso é só uma teoria e não se sabe a qual nível você será levado. E comenta aí, labirinto, se você assistiu o vídeo até aqui pra eu saber quem assiste o vídeo até o final. Mas e aí, você moraria aqui? Pô, cara, quanto mais você lê sobre esse nível, mais você percebe que as áreas seguras não são tão seguras assim. Então não. Daqui a pouco se dá pra descobrir que qualquer entidade pode entrar se fazer uma coisa específica, e no final as áreas seguras nem são tão seguras assim. Se já não são agora, imagino que podem descobrir no futuro.